Boa noite, professor. Eu sou o Gustavo, estudante do 8º período do curso de Direito da Família, e eu vim fazer a apresentação do meu artigo jurídico. O tema do meu artigo proposto foi OnlyFans, a prostituição do século XXI e as suas respectivas repercussões jurídicas. O principal questionamento do meu trabalho é analisar como o OnlyFans configura uma nova prostituição e o que seria essa nova prostituição legalmente falando, e a gente vai conceituar também o que seria essa nova configuração de prostituição do século XXI. E através desse problema maior foram retirados subproblemas para serem respondidos e conseguir a construção desse trabalho. E para a realização desse artigo foram utilizadas as metodologias exploratória, qualitativa e bibliográfica. A gente vai trazer bibliografias, a gente vai trazer fatos, análises para construir esse artigo. Nesse sentido, o método que a gente utilizou científico foi o método dedutivo. A gente vai partir de um princípio, analisar os fatos e chegar às hipóteses para a construção de uma conclusão, de uma análise da repercussão que teve o OnlyFans para o cenário nacional e mundial. E a principal justificativa utilizada para a construção desse artigo, foi meio que o principal questionamento, a principal crítica foi a questão da dificuldade que as plataformas digitais tiveram depois desse boom da pandemia, do aumento da visibilidade do OnlyFans, do desvirtuamento do principal objetivo dele, que era apoiar pequenos criadores de conteúdo, pequenos empreendedores a divulgarem seu trabalho. O surgimento dele como uma plataforma para crescer o conteúdo pornográfico foi uma grande dificuldade que as plataformas virtuais encontraram de segurar, de manter, de gerar uma segurança jurídica para os seus usuários, os clientes dessas outras pessoas que tinham seus trabalhos expostos no OnlyFans, mas que pararam de ter acesso e compras e fãs para que pudesse abrir espaço para as pessoas que começaram a vender os seus conteúdos. E alinhado a isso também tem a questão da consideração da plataforma como um meio mais fácil de conseguir dinheiro, porque a pandemia ela deixou muitas pessoas desempregadas. Então, o que transformou também o mundo ainda mais virtual, que deixou com que as atualizações chegassem, com que as novidades tecnológicas chegassem, com a criação e facilidade tecnológica chegassem. E isso trouxe também a entrada dos jovens, a descoberta dos jovens da rede social como uma forma de propagar o conteúdo, uma forma de ganhar dinheiro através da venda de conteúdo adulto, e a omissão da legislação brasileira sobre o que está acontecendo, as faltas de decisões de proteção, a falta também de uma legislação específica para proteção contra a violação desses dados, contra a propriedade intelectual que há nesses dados divulgados. O que pode ser feito para poder regulamentar, para regularizar essa situação, o que a LGPD pode fazer e o que outras leis também fazem com relação a esse tipo de atividade que é exercida. Então essa foi a minha principal justificativa para a construção desse artigo, que vai ser mais explicado e explorado durante o corpo do trabalho. O marco teórico utilizado para a construção desse trabalho foram leis, porque não há jurisprudências no Brasil e mundial também, porque eu procurei, não encontrei decisões judiciais que envolvessem especificamente a questão do OnlyFans, da venda de conteúdo adulto, da pornografia infantil e uma relação conjunta. Há casos de investigação, há casos do Ministério Público Federal que trabalhou em uma investigação junto com a Polícia Federal para notificar o OnlyFans, para tentar regulamentar essa questão, para tentar até derrubar o OnlyFans e proibir de vez a questão da propagação do conteúdo adulto, que já foi tentado até por autoridades norte-americanas, por outras autoridades até britânicas, de onde vem o site, que foi criado lá. Então, é uma questão muito maior. A transação de dinheiro que ocorre no aplicativo, no site, é muito grande. Então, pode acontecer muitas corrupções para impedir com que acabe o processo, a venda,
que acabe também a questão da vigilância, da proteção. Então, o foco seria na regulamentação dele, pelo menos no Brasil. Talvez assim dificultasse a venda de conteúdo adulto, o acesso de menores também, e fosse um pouco mais restringido e analisada a questão da propriedade intelectual, do direito autoral também das pessoas que utilizam, que vendem seus conteúdos para terceiros. Esses terceiros vendem e revendem ou então assumem como se fossem donos daquele conteúdo. Então, 3 leis, que foram a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, que é a mais nova e recente, que trata da proteção de dados, a GDPR, que é uma lei britânica, né, do Reino Unido, que abarca toda a União Europeia, não é igual a LGPD, que é apenas o Brasil, e o Código Civil norte-americano, o título 18, que trata especificamente sobre a divulgação do conteúdo adulto e o acesso a conteúdo adulto, sites que envolvam conteúdo pornográfico para menores de 18 anos. Né? Não há nenhum desses 3 países uma questão específica de regularização da prostituição, da venda, da proteção de dados e intelectual dos produtores de conteúdo contra a venda de terceiros e a propagação e a divulgação para terceiros e quartos, e isso torna uma cadeia de lucro cessante sem fim, né? Então, essa é uma questão principal que vai ser discutida no trabalho, a falta de jurisprudência de proteção, omissão da legislação, principalmente brasileira, nessa questão de proteção do menor, da privacidade, dos dados, da violência contra os corpos e da venda de conteúdo adulto, do incentivo à prostituição e aos programas, né, que se tornou cada vez maior, cada vez mais atrativo, principalmente para os mais jovens, que vem se tornando cada vez mais comum, mais novos nesse mundo pornográfico. E é no eixo teórico que eu faço a minha principal crítica no trabalho, que é a insegurança jurídica que é gerada pela falta de legislação, pela falta de regulamentação, pela omissão que a jurisprudência traz ao não analisar, ao não julgar e a deixar de lado tudo que vem acontecendo nesse cenário que tem se transformado cada vez mais perigoso para as crianças, principalmente, para os pais dessas crianças que muitas vezes não sabem do que está acontecendo. A rede de tráfico, a rede de prostituição ficou cada vez mais fechada, mais perigosa, mais difícil de ser controlada. Os crimes cibernéticos, as ameaças, os estelionatos, tudo vem juntando, tudo vem se transformando numa cadeia muito grande e que, se não for realizado algo mais rápido possível, vai ficar difícil de controlar. Então, esse foi o meu trabalho. Espero que tenha gostado e tenha uma boa noite.